Para te falar sobre o Galo que pode negociar na metade do ano o Reinier. Jogador contratado sem custas, mas que não conseguiu vingar com a camisa atleticana. Cláudio Rezende trouxe a informação de que ele interessa a um clube do México. Já houve, inclusive, sondagem em relação ao Galo. A informação partiu da Rádio Itatiaia, cujos donos são os mesmos que os principais acionistas do Atlético. Então dá para imaginar que a coisa pode avançar nos próximos dias e dá para dizer também que o Atlético não deve criar tantas dificuldades, até porque pretende fazer uma mini reformulação na metade do ano com a ideia de reduzir custos e eventualmente melhorar o nível de reforços. Hulk já foi embora, Dudu e Scarpa também devem ser negociados. Júnior Alonso vai jogar no futebol dos Estados Unidos. E ainda tem o Igor Gomes para ser negociado. Temporada atual do Reinier. 27 jogos, 4 gols e 2 assistências, nem saiu do banco de reservas na vitória super importante do Atlético por 3-1 contra o Mirassol na noite desse sábado. Vitória que permite, ainda que temporariamente, ao Atlético figurar na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. São 21 pontos em 16 jogos nas últimas 3 partidas do Brasileiro, 2 vitórias e 1 empate. Você negociaria o Reinier? Abriria a mão dele? Levaria para o aeroporto ou acha que ele deve ficar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Mazuca, salve Nicola, Reinier no futebol brasileiro, CC no Zenit. Bora lá, o Reinier foi alvo de uma sondagem de um time mexicano. Informação trazida pelo Cláudio Rezende da Itatiaia. Vale a lembrança de que a Itatiaia tem como donos os mesmos principais acionistas do Galo. Então, em hipótese alguma, se soltaria uma notícia que não fosse real, né? Ou que fosse causar problema. Então, de fato, o Reinier interessa a um time mexicano, tá? Sobre o Cissé no Zenit, confesso que não ouvi absolutamente nada, o que tá me dando a impressão de que o Cissé não vai durar muito tempo no futebol brasileiro. Cada vez que ele tem a oportunidade de jogar, joga e joga bem. Você acha que o Torreira tem chance de vir para o Galo? Irá ter uma dispensa grande mesmo? Fabião, em relação ao Atlético, não dá para tratar como dispensa, mas o Atlético vai promover uma série de mudanças. A reformulação no elenco vai... Dá para dizer que já começou com a saída do Hulk, né? Os próximos jogadores, o Scarpa parou de jogar no Campeonato Brasileiro, Dudu, Igor Gomes, há muitos jogadores fora dos planos do Atlético, e a ideia do Atlético é tentar dar uma renovada com a saída desses caras. Por exemplo, você tira o Hulk, são 2,5 milhões de reais a menos. Você tira o Scarpa, mais 1,2 milhão. Você tira o Dudu, mais 1,1 milhão. Com a lembrança de que o Dudu, desde que completou 12 jogos, não tem sido mais utilizado. Ele foi para o banco contra o Cruzeiro, não entrou. Foi para o banco contra o Botafogo, não entrou. Foi para o banco contra o Mirassol e não entrou. Não é à toa. Os caras querem deixar o Dudu meio que à disposição no mercado. Mesma coisa em relação a Scarpa, em que se alega uma lesão que o impede de jogar. Aí você soma... agora tem esse boato de que o Reinier pode ir para o México. Enfim, a ideia é tentar dar uma saída, tirar atletas que já não têm rendido tanto, tá? O Paulo Vitor, qual a chance de o Luiz Araújo pintar no Galo? O Paulo, o que eu escuto do staff do Luiz Araújo é de que Cruzeiro e Atlético são os principais interessados. Ambos fizeram proposta de 6 milhões de euros. Na primeira janela de transferências, o Flamengo recusou ambas e ambos prometeram voltar com propostas melhores. René Santiago, Pelica, beleza? Se você tem potencial para uma venda de, hoje, 15 milhões de euros, mantiver o nível, 25, 30, é que é volante, né? Mas 20 milhões de euros, o moleque é muito diferente, muita capacidade física e muita coisa para ser lapidada. A percepção que eu tenho é de que é aquele diamante bem bruto ainda, que tem muita coisa para melhorar. E eu vejo potencial nele de melhora, tá? Então, por isso, talvez esteja exagerando, mas é a percepção que eu tenho meio que à distância, tá? E agora há pouco alguém tinha perguntado sobre o Torreira. O Torreira é um volante uruguaio com carreira bem sólida no futebol europeu. E, cara, na semana ele vivia uma situação meio inusitada. Ele namora uma artista muito famosa lá na Turquia, né? Namoro de idas e vindas, enfim, um negócio meio esquisito. Mas na saída do shopping, eles estavam saindo do shopping, e ele foi agredido. Ele levou um soco de um cara que é apaixonado pela menina lá. A menina, inclusive, já foi à delegacia, já registrou um boletim. O cara tinha que ficar 45 dias distante da menina, enfim. Situação meio delicada. O segurança do Torreira reagiu à agressão batendo no cara, o cara foi preso. Não sei se até que ponto isso vai ser determinante para uma eventual saída do Torreira do Galatasaray, mas se ele já assinou com a possibilidade de ir para o Galo no início do ano, depois desse episódio, eu acho que cresce a chance. Eu até tuitei hoje.
O banco de reservas do Atlético é uma tristeza. É impressionante como pioraram o elenco ano após ano. Não tem um jogador que a torcida gritaria o nome no segundo tempo para entrar na partida. Um sequer. O banco do Galo ontem. Delfim, Preciado, Pacini, Lianco, Vitor Hugo, zagueiro, né? Alexander, Igor Gomes, Renier, Tomás Pérez, Cissé, Cauã Soares e Dudu. Ah, Betão, você tá falando que nenhum presta. Não, não é isso que eu tô falando. Primeiro, vamos lá. Isso que eu disse aqui pra mim é fato. Não tem aquele jogador que a torcida se mobiliza pra gritar o nome dele, pra entrar no segundo tempo e mudar uma partida. Você tá perdendo de 1-0 ali, precisa de alguém pra mudar a partida pra você. Quem que a torcida grita o nome assim? Que fala, esse cara entra e resolve pra gente. Quem? Ninguém. Agora, não quer dizer que, por exemplo, nós temos aí um Pacini, bom jogador, Preciado que, enfim, foi contratado como bom jogador, não tem se mostrado ainda no Atlético. Você tem o Lianco, né, aí do meio pra o Tomás Pérez, mas, enfim, não mudaria o jogo, mas tem o Cissé, que é um bom jogador e tudo. Só que assim, gente, a verdade é, o elenco do Atlético, ele segue sendo um elenco muito fraco. E já tem tempo, desde o ano passado, né? Ano passado, o Atlético tinha aquele elenco maravilhoso com Rony, com o Júnior Santos. Era até pior. Fizeram uma certa reformulação ali em janeiro. Só que mesmo com essa reformulação, ainda não está resolvido. O Atlético não tem sequer um time titular que você fala, esse time é top, esse time é muito forte, briga com qualquer um, com Flamengo, com Palmeiras, com qualquer um. A gente não tem esse time titular. E elenco, então, né? Você tá perdendo o jogo, coloca o Renier para mudar o jogo, o Igor Gomes, o próprio Dudu. Atlético, mais uma vez, tendo um elenco fraco, um time ok, um elenco fraco, e no meio do ano precisa resolver essa questão. Precisa melhorar isso e melhorar consideravelmente. Porque senão nós estamos ferrados, meu amigo. Bom, vamos lá, vamos para mais um assunto aqui. Enquanto isso, o pessoal vai deixando o like aí, gente. Dá essa moral pra gente, ajuda demais. Quem puder curtir aí, tá bom? Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, né? Bora então trazer agora essa polêmica com relação a Rafael Menin. O que acontece? Ontem, o Fala Galo e outros veículos, né, de comunicação que estavam ali, flagraram o Rafael Menin indo rumo ao vestiário, né, ali dentro da Arena MRV, após o jogo, indo ali pro vestiário. E aí ficou aquele negócio, pô, mas ele não tinha se afastado? Ele não disse que tinha se afastado e tudo? Olha só, dá uma olhada no Juan aqui lá do portal Fala Galo, o que ele disse sobre esse tema, a explicação. Vale a pena acompanhar porque o atleta se pronunciou. Vamos ouvir aí, ó. A gente divulgou essas imagens abaixo do Rafael Menin deixando o vestiário após a vitória contra o Mirassol aqui na Arena MRV nesse sábado. E a assessoria do clube procurou a gente passando o posicionamento oficial do Galo sobre esse vídeo. E aí faz parte do jornalismo a gente trazer também a versão oficial do clube. O posicionamento é de que a presença do Rafael Menin no vestiário não tem qualquer relação com uma retomada ao dia a dia do clube, com interferências. É simplesmente um dono do clube, um torcedor que se fez presente dentro do vestiário após essa vitória. O afastamento do Rafael Menin persiste, ok? Esse é o posicionamento do clube, então fazendo bom jornalismo aqui, passando a versão. Tamo junto. Então, ou seja, né, segue aí com o Rafael Menin afastado. O atleta diz, não, ele não se afastou não. Agora, gente, ontem também, né, aí já foi no pós-jogo, a gente trouxe isso. E, cara, o Rafael Menin, ele é dono da SAF do Atlético, né? Ele vai aos jogos, ele tem todo o direito, obviamente, de ir aos jogos e até de, se ele quiser ir pro vestiário ali, chegar lá, o pessoal falou, gente, ó, parabéns, bacana, bora, vamos em frente, então embora. Ele não vai fazer aquele papel de gerente, de diretor de futebol, não vai fazer isso. Mas eu acho que isso aí foi completamente normal, pessoal. Acho que deu uma exagerada ali, tipo,
Então ele não tá afastado, porque ele apareceu na arena. É lógico que ele vai aparecer na arena. Ele vai aos jogos, velho. Né? Ele vai aos jogos. Se o Atlético tivesse perdido, talvez não tivesse aparecido, mas foi só ali no vestiário e tal. Gente, ó, bacana aí e tal. Às vezes nem falou nada também. Às vezes só chegou lá e tal, beleza. Então, gente, tá aí. Acho que isso aí não teve... O pessoal gerou uma polêmica com relação a isso. Eu não vi aí nenhuma polêmica, né? Acho que é completamente normal, né? O que você achou? Vamos lá, gente. É o seguinte, agora nós vamos falar aqui do Reinier, né? Tem notícia boa, vamos falar sobre isso, que o Reinier, ele estaria aí com a possibilidade de saída do Galo rumo ao futebol mexicano, tá? Clubes ali interessados, ainda não teria nada próximo, mas clubes interessados aí em contar com o futebol do Reinier. O meu amigo Marco Geves trouxe também informação. Ó. Pelo que ouvimos, há boas chances de Reinier deixar o Galo na janela do meio do ano. Tem um clube mexicano na parada e pelo menos mais 2 interessados. Ou seja, Reinier, que a gente não esperava, por isso essa notícia foi tão boa, né? A gente não esperava, mas o Reinier pode deixar o Atlético no meio do ano para o futebol mexicano. E aí, seria, obviamente, eu acredito, né, que seria por empréstimo. Não acredito que fosse uma venda, não. Mas vamos ver, tudo pode acontecer, né? Como diria lá, quem que é? A Xuxa ou a Angélica que falava lá? A Xuxa, né, na lua. Tudo pode acontecer. Não, acho que eu confundi. Mas tá bom. Tá aí, gente. Reinier pode deixar o Atlético rumo ao futebol mexicano. E, sinceramente, eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que já passou da hora. É um jogador que não deu certo aqui no Atlético. É um jogador que a gente realmente... Eu gostaria muito, né, que ele tivesse dado certo no Galo, porque o Reinier chegou ali com a galoucura, né? Eu estava lá no aeroporto, inclusive. Mas, infelizmente, o Reinier, ele não deverá, né, dar certo no Galo. As chances hoje são mínimas, até porque, primeiro, ele é um jogador que não tem dado certo com o Barba, que é o nosso atual treinador. Tem jogado muito mal. A torcida já não aguenta mais o Reinier. Então o clima para ele não tá bom, para ele tentar ainda vingar no Atlético. Faltando 4 jogos para a parada, eu acho muito improvável que ele arrebente desses jogos. Torcedor mude de ideia, o clube mude de ideia. Acho muito difícil. Acho que é bem provável mesmo que ele deixe o clube aí, né? Mas vamos torcer, porque eu acho até que o Atlético, esse empréstimo, não acredito muito que o Atlético iria colocar empecilhos, não, tá? Acho que o Atlético não iria colocar muitos empecilhos, não. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar.